meio que o homem tende a se aproximar de um Deus santo, porque a evangelização é a pregação das boas novas e da redenção de Cristo. Então, além da consciência de que o homem é pecador e precisa ser restaurado por Deus, eu tenho a consciência de que Deus é santo, e se o homem não receber a salvação, ele não pode entrar em contato com o Deus santo. Esse é o ponto principal da evangelização. Não apenas salvar a alma do homem, mas colocá-lo redimido ao lado de um Deus santo. A visão da evangelização correta é que o homem é pecador e precisa ser redimido, mas que Deus também é santo, e para que o homem tenha contato com Ele, é necessário também a redenção, o perdão dos pecados do homem. Segundo lugar, a santidade de Deus muda a maneira como nós o adoramos. Eu já citei, eu quero citar em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Pode abrir a sua Bíblia, quem achar, vem para mim. Vou repetir, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Perfeito. Existe uma forma de você se reconectar à presença de Deus. E aquele abismo que foi colocado, eu coloquei no afresco de Michelangelo, só é reconectado, só é novamente ligado, só é restaurado por Jesus Cristo. Então só existe comunhão com Deus através de Jesus. Ele é a única forma que Deus estabeleceu para que tenhamos comunhão com Ele. Mas depois que nós temos a Cristo no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, nós também devemos caminhar em santificação para que tenhamos comunhão com Deus. Porque se existe algo que nos afasta de Deus, que nos desliga de Deus, é o pecado. O que Hebreus está falando, ele está falando para crente, ele está falando para cristão, ele está falando para gente que já amava a Deus. Ele está dizendo, olha, se vocês querem se aproximar de Deus, mesmo depois da conversão, mesmo depois da restauração de vida, é necessário que haja pureza, que haja santidade, porque sem santidade não há comunhão. Muitas vezes há salvação sem santidade, mas não existe comunhão com Deus sem santidade, apesar de que toda a santidade decorre de salvação, e não há salvação sem santidade. Mas comunhão sem santidade não existe. Por isso que a santidade de Deus muda a forma como nós o adoramos, porque Deus não olha para o formato apenas, Deus não olha para a estética apenas, Deus não olha apenas para cultos performáticos, Deus não olha para aquilo que é de fora, ou para aquilo que o homem vê, para que o homem contempla, como Samuel fez lá na casa de Davi, e Deus o advertiu e disse, olha Samuel, não olhe para o homem como o homem se vê, porque o homem vê o exterior, eu vejo o coração. A maneira que Deus enxerga é diferente, e não há adoração sincera sem pureza de vida. Todas as vezes que o povo de Israel tentou adorar a Deus e se ajuntar solenemente para engrandecê-lo, Deus não quis quando esse ajuntamento era associado de iniquidade. Pega lá em Isaías, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, Deus diz, eu não suporto ajuntamento solene com iniquidade. Então antes de vocês virem me adorar, eu quero que vocês lavem as mãos sujas de sangue. Eu quero que vocês recobrem o ânimo dobro de vocês, a dupla vida que vocês têm levado, para que eu aceite a adoração de vocês. Senão o cântico de vocês, na verdade para mim, vai ser barulho, vai ser estrondo, mas não louvor. Então a visão da santidade de Deus muda a forma como nós o adoramos. Porque não adianta formato bonito, liturgia bonita, pregação bonita, cântico bonito, se tudo isso não vem acompanhado de um coração quebrantado e de um coração purificado. Quando Isaías é colocado diante de Deus, ele vê a santidade de Deus, ele contempla a santidade de Deus, ele ouve de uma forma superlativa o coro angelical, dizendo que Deus era santo, santo e santo, e depois disso ele diz, Senhor, ai de mim, porque eu tenho impuros lábios, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios também.
E Deus não diz para Isaías: Isaías, não importa se você tem os lábios impuros, se o seu coração é impuro, se o seu povo é impuro, vem como você está, não adianta, para mim não importa isso, eu quero você do meu lado. Deus não fala isso. A Bíblia diz que um anjo veio do céu, pegou uma tenaz incandescente e tocou nos lábios de Isaías e perdoou os pecados de Isaías, e depois da purificação de Isaías, ele estava habilitado para se reconectar com Deus e ser enviado para uma grande obra de evangelização e de profecia, como foi o ministério de Isaías. Deus é santo, então você tem que viver em santidade também, meu irmão. Senão tudo que a gente está fazendo aqui não vale de nada. Senão não tem comunhão, senão não tem primeiro amor, senão não tem um coração restaurado, senão não tem alegria, não tem nada disso. Lá no Salmo 119, pode abrir. No Salmo 119, versículo 120. Olha só o que Davi diz de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Olha a forma como ele enxergava o Senhor. Um homem que tinha comunhão completa com Deus. Você pega os Salmos de Davi, você vê uma pessoa totalmente sensível em vista daquilo que Deus era. A maneira como ele enxergava Deus é fantástico. Mas apesar disso, olha só, dê para mim. Salmo 119, 120. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Arrepia-se-me a carne. Por causa de quê? Do temor de Davi diante de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Senhor, eu fico arrepiado de temor diante do Senhor. A santidade de Deus muda a forma como nós o adoramos. Mas a santidade de Deus muda a essência do nosso serviço. Deus usa a qualquer pessoa, qualquer um. Mas Deus se agrada em usar pessoas que têm uma vida de santidade. Por exemplo, você pegar o texto que nós temos do fogo consumidor, lê o contexto desse versículo e vê o que Hebreus está falando sobre Deus como fogo consumidor. Por que ele usa esse argumento? Para incentivar o quê? Faz aí um trabalho de hermenêutica. Lê esse versículo para mim. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Todo versículo, não apenas o que eu pontuei. (28) e 29. Quem achou pode ler. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Viram só? Por isso que a santidade de Deus muda a essência do nosso serviço. Ele diz o quê? Sirvamos. E a palavra aí é latreia, que é um serviço litúrgico, culto. A palavra idolatria. Sirvamos é latria, é latreia, é serviço, é culto. E quando o autor de Hebreus fala sobre esse serviço e sobre essa prestação de culto a Deus, qual o argumento que ele se utiliza? Qual o argumento do qual ele se vale? Sirvamos a Deus assim corretamente, com o coração puro, com uma consciência pura, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso que nós não podemos servi-lo de qualquer jeito. Se nós estamos servindo a Deus de qualquer jeito, nós acumulamos sobre a nossa vida e sobre a nossa cabeça juízo e não galardão. É melhor que nós não façamos nada. É melhor que nós fiquemos estáticos. É melhor que nós deixemos o nosso ministério. É melhor que nós paremos com absolutamente tudo do que fazermos relaxadamente, porque a Bíblia diz categoricamente que maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A santidade de Deus muda a nossa consciência. Irmãos, no mundo a gente faz o melhor. Para o chefe a gente tenta fazer o melhor. Quando alguém faz um pedido a gente tenta fazer o melhor. E chega na igreja, pela superexposição de alguns atributos em detrimento de outros, o amor, a bondade, a misericórdia, só não, para Deus tudo vale.
vamos fazer de qualquer jeito, vamos pregar de qualquer jeito, vamos tocar de qualquer jeito, vamos cantar de qualquer jeito, porque Deus aceita tudo. Não! Vai lá no Antigo Testamento e vê quais eram os critérios que Deus estabelecia para um sacrifício agradável. Deus delimitava, Deus dizia: eu não quero defeito, eu quero com humano. Deus estabelecia a forma correta, e se alguém oferecia animal defeituoso diante do altar, Deus não aceitava, e muito pelo contrário, Deus pesava a mão sobre o ofertante por causa da oferta, porque a nossa oferta revela o nosso coração.